Oi, tudo jóia, gente? Como é que vocês estão? Excelente, prontos para continuar aqui no estudo do André Luiz? Reta final, né? Então vamos lá. Capítulo 46, Sacrifício de Mulher. Esse capítulo eu já fiz um pouquinho diferente. Eu fiz um pedacinho do resumo, uma referência, um pedacinho do resumo, uma referência, tá? Diferente do anterior, que eu fiz todo o resumo do capítulo e as referências no final. É bom que a gente varie um pouquinho, certo? Então espero que vocês gostem e que vocês aproveitem o estudo. É sempre uma fonte inesgotável, né? De estudo e de... Se a gente cada vez for... Se a gente ler daqui mais um tempo, a gente vai achar outras particularidades que não vimos agora. É muito rica, uma literatura muito rica, todos os livros do André Luiz. Então, um ano de trabalho nas câmaras de retificação, estava se aproximando um ano que o André Luiz estava lá na colônia, e André se sente jubiloso e confiante. Se a gente que demos a mão a ele e caminhamos com ele, com todas as transformações que aconteceram, a gente imagina, né, o estado de alegria e de dever cumprido e de caminho correto ao qual o nosso querido amigo está seguindo, certo? E também presenciamos o quanto ele se modificou, se transformou e cresceu, né? Então, ele sente vontade de fazer uma visita ao lar terreno, mas admite que se merecesse que isso acontecesse, o ministro Clarencio já o havia avisado, né? Como ele recebeu a visita da mãe, que era uma coisa também que deixou ele muito feliz, e ele ali percebeu que ele chegou num ponto que ele mereceu aquela visita. Então ele agora percebe, ele já tem essa compreensão de ver, de pensar, de refletir sobre: eu quero, mas se ainda não aconteceu é porque ainda não estou num ponto suficientemente merecedor para que isso aconteça. E a gente até vai saber, né, mais à frente, né, não vou dar spoiler não, né, mas mais à frente, para quem não leu o livro, a gente vai saber por que foi adiado esse retorno dele à casa, né. Então, nos festejos de Natal, ele lhe diz que não estava longe, quer dizer, o ministro Clarencio disse para o André que não estava longe o dia de acompanhá-lo na visita ao ninho familiar. Mas já era setembro de 1940 e nada acontecera. Quer dizer, o ministro tinha vislumbrado para o André essa possibilidade, que inclusive iria acompanhá-lo nessa visita, e o tempo foi passando, mas bom, bonito também o papel do André, coisa que nós também temos que aprender a praticar, essa paciência de esperar as coisas acontecerem, né? O André não ficou atormentando, perguntando, pedindo sempre, deixou acontecer. A gente tem que entender bem assim, refletir que tudo acontece no tempo de Deus. A gente pensa, às vezes a gente deseja muito uma coisa, mas a gente está preparado para aquilo? O André estava preparado para aquele encontro? Nós vamos saber mais à frente. Sua mãe o visita, mãe do André, e lhe diz que retornará à terra. A mãe do André Luiz vai reencarnar para ajudar o Laerte, quer dizer, o pai do André Luiz, que a gente já passou por esse capítulo, que está nas regiões umbralinas, né? E ele se mantém ainda, mesmo lá nas regiões umbralinas, né, sofrendo e tudo, ele continua ainda cético de coração, quer dizer, descrente, com o coração ainda muito envenenado e correndo o risco de mergulhar cada vez mais fundo nas trevas. Como residir num palácio e relegar os filhinhos à intempérie? Olha o ponto de compreensão e de evolução que a mãe do André Luiz chegou. Ela está merecedora do palácio, entre aspas, né, de forma metafórica, tá? É merecedora do paraíso, né, da tranquilidade, da harmonia. Mas como estar tranquilo se você deixou as pessoas que você ama, os seus amores, para trás? E ela considera, né, o Laerte, assim como a todos nós, como seus irmãos. Então, e ela tem ali uma dívida e tem um poder sobre ele de respeitabilidade, de convivência, e ela se sente comprometida com aquela situação, tanto do Laerte quanto das duas irmãzinhas em desequilíbrio que estão com ele. Então,
informa que a reencarnação drástica do ex-marido está em andamento. Quer dizer, o que vai acontecer? O Laerte vai ser retirado daquelas zonas inferiores e vai ser levado a uma reencarnação, sem que ele saiba quem o beneficiou, quer dizer, quem está pedindo por ele, quem está interferindo para que ele saia daquela situação. Através de uma nova encarnação é a esperança de que ele caia em si, que ele comece seu trabalho de educação, né, de reeducação e de transformação espiritual. Aí ela diz, ele não sabe que é ela que está interferindo por ele, intercedendo por ele. Pois a liberdade de escolha nós a perdemos a partir do momento em que contraímos um débito, assumindo o compromisso de resgatá-lo. Quer dizer, ele não está em condições de escolher a reencarnação, de compreender esse processo. Então, por isso que a reencarnação dele vai ser compulsória. Esse é o nome mesmo que é dado, né, na literatura espírita a esse tipo de reencarnação, sem escolha, sem poder de decisão, tá? Na condição em que ele se encontra, Laerte, o uso do livre-arbítrio é substituído pela misericórdia divina. Quer dizer, ele não está em condição de escolher. Então, vai entrar em ação a misericórdia divina para retirá-lo daquela situação de desequilíbrio. Que as irmãs que o perseguem quase lhe subtraem a oportunidade da reencarnação, não fosse a proteção de nossos guardas espirituais. Quer dizer, elas ficam influenciando para que ele cada vez esteja mais desequilibrado. Mas sabemos nós também que a mãe do André Luiz também já assumiu o compromisso de recebê-las como filhas também, tá? Então, aí nós vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, a questão 872, que ela é bem grande, ela pega aqui 3 ou 4 folhas, quer dizer, é o resumo teórico no móvel das ações humanas. E eles ali vão falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio, né? Existe para o homem, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente nos submetido. Quer dizer, nós ainda em pleno gozo da nossa, do nosso raciocínio, do nosso poder de escolha, nós teremos esse livre-arbítrio, mas o nosso irmãozinho lá não está em condições de processar isso, tá? E lá também, nesse mesmo 872, nós temos falando sobre a fatalidade. Supõe, o que a fatalidade supõe? A decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. Quer dizer, não existe para nós, enquanto adeptos da doutrina dos espíritos, não existe a fatalidade. Existe sim a escolha, né? O resultado das nossas escolhas, que podem ser boas ou mais, né? O fatal mesmo para nós só a consequência dos nossos atos, todas as vicissitudes das escolhas mal feitas. Quando se faz uma escolha, quando se caminha o caminho negativo, é claro que isso advirá disso várias consequências, e isso sim será fatal. Teremos que repará-las, consertá-las, refazê-las, certo? Nós também falamos aqui, peguei uma referência sobre a reencarnação, que está no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no capítulo 13, que diz o seguinte, que a reencarnação afirmada pelas vozes do além-túmulo é a única forma racional porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Aí a gente pergunta assim, o tempo que se leva na erraticidade não tem serventia? Claro que tem. Evolui-se, aprende-se, progride-se no mundo espiritual através do trabalho, da cooperação, da conscientização, do estudo, da caridade praticada. Melhora-se, evolui-se, mas a prova final tem que ser na carne. Então ela é a única forma racional
para a reparação de faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Então essa partezinha que está aqui no problema do ser generador vem coadunar perfeitamente com esse casinho aqui do Laerte. Voltando para o livro, a mãe de André Luiz solicita a ajuda dele enquanto estiver em nosso lar e o surpreende ao revelar que as mulheres que perseguem seu pai serão filhas dela daqui a alguns anos, já que ninguém ajuda eficientemente sem amar. Quer dizer, eu me antecipei ainda agora falando isso, né? Eu até achei que a gente já tivesse visto isso em outro capítulo, mas é nesse momento que ela fala para o André Luiz que isso vai acontecer. Porque se a gente pensar que elas também têm influência sobre o destino do Laerte, se existe um compromisso entre elas e o Laerte, para que o amor que ela está estendendo sobre o Laerte seja amplo, um amor para o resgate dele, ela tem que ir junto, agasalhar as duas irmãzinhas em desequilíbrio também. Assim, ela obterá o êxito total da empreitada dela, certo? Aí nós vamos lá no amor, né? Porque no caso aqui a mãe do André Luiz está demonstrando pra gente aqui o amor na sua amplitude, no significado amplo dessa palavra, né? Então nós temos aqui no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, no item 8, uma das passagens do Evangelho que eu mais adoro, né? Que é a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quanto mais você atinge o progresso, mais purificado, mais abrangente, mais puro vai ser esse amor que se devota aos semelhantes, tá? Continuando, o amor é o princípio que emana de Deus, a causa da vida. Inspira a gratidão e o reconhecimento ao Criador, espraiando-se por todas as coisas, pela criação inteira sob múltiplas formas. Amar ao próximo é uma consequência do amor a Deus. Se a gente ama a Deus, como não amar o próximo, se todos nós somos criações do mesmo Pai? Essa passagem que eu acabei de ler para você está num livro do Divaldo que eu tinha, não sei, procurei e não achei. O livro é Tempo de Transição, tá? No livro continua assim: esclarece que elas suportam pesados fardos, as duas irmãzinhas lá, né, que foram amantes do Laerte e que serão recebidas como filhos. Elas suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão, e por isso serão colocadas em seu regaço materno, e quem sabe retornará ao nosso lar, cercada de outros sagrados afetos para uma grande festividade. Aqui eu falei a vitória, né, dessa deliberação dela se doar e auxiliar na regeneração desses nossos irmãos. E é interessante a gente ressaltar aqui também, né, que nós até, eu acho que é no livro, eu não sei se é no Ação ou Reação, ou no Obreiros da Vida Eterna, que o André traz para nós essas informações também sobre os atos equivocados que nós cometemos pela ignorância e pela ilusão, quando nós estamos com a nossa mente obnubilada. Não é decisões erradas por maldade, a gente ainda nem tem essa extensão da maldade. Nós estamos numa situação ainda um tanto quanto amoral, que não sabemos distinguir muito bem sobre o que é a moral positivo ou negativo. Estamos ainda, né, gravitando nesse desequilíbrio e às vezes tomamos atitudes sem pensar, né, nas grandes consequências que podem advir daí. Aí eu trouxe para nós aqui também, quando ela fala, né, essa imagem bonita, que elas serão colocadas no regaço materno. Então nós vamos achar aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade uma referência também muito bonita sobre a família. Sabemos que no Evangelho tem, no Livro dos Espíritos tem, mas é bom de repente a gente trazer também referências de outros livros que já não são tão comuns o nosso acesso, tá? Então, a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, de reajuste,
de aperfeiçoamento ou de santificação, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. É isso que vai acontecer nesse contexto familiar dela, né? Esses antigos desafetos vão ser convertidos no santuário doméstico, aprendendo, né, a extensão do amor em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Quer dizer, aqueles que têm a oportunidade da paternidade e da maternidade, não só tendo gerado, né, mas através de ser pai e ser mãe, no sentido de amparar, de amar, de acolher, né? É uma bênção, então que agradeçamos sempre a Deus por essa benesse. E eu separei aqui 3 frasezinhas do capítulo que eu achei maravilhosa, que não quis passar por cima delas sem a gente refletir, debruçar sobre elas. Então, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Olha que legal, abrangente. É fácil, né? Você, Claro que muitas vezes você não pode, mas se você tem a possibilidade de estar ao lado, de levar o seu calor humano, de estender as suas mãos de perto, muito mais louvável será essa assistência que você poderá dar, né? A outra passagem: é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Se eu tenho que resgatar X coisas, se eu me comprometi pelas minhas decisões erradas, pelas minhas escolhas malfazejas, eu vou ficar escravo daquele compromisso assumido enquanto eu não consertar tudo, enquanto eu não acertar as arestas. Aí sim eu estarei liberto, tá? E o último: o mal tem limites traçados pela bondade divina. Muitas vezes no mundo, até no mundo material, né, nas relações, a gente observa assim: nossa, meu Deus, fulano fez isso, fulano fez aquilo, as pessoas ainda estão desequilibradas e tal, mas isso é a corda que é dada por Deus. A hora que Deus disser chega, acabou, né, o período do desequilíbrio, da maldade, da negatividade acabou, Deus intervirá, certo? Então, o mal tem o limite traçado pela bondade divina. Ele nos dá tantas oportunidades nós tivermos para tentarmos por nós mesmos refletirmos e voltarmos para o caminho correto. Mas se nós não fizermos não tivermos essa compreensão e retornarmos, um dia ele interromperá o nosso caminho, para que, se não for por bem que a gente vá, por escolha própria, que seja pela necessidade da evolução e pela interferência de Deus, certo? Muito obrigado. Assim a gente termina o capítulo 46. Maravilhoso também, como todos os capítulos. Muito obrigado, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus.